E aí, pessoal, bem-vindos ao Amigo Gringo Responde na sexta-feira de Paraty, hoje subtitulado Dona Fernanda e seus dois gringos. Eu não sei exatamente o que significa isso, mas Fernanda diz que é algo interessante. Hoje vamos falar das universidades norte-americanas estadunidenses dos Estados Unidos, porque a pergunta é do Eduardo Y, que escreveu: Olá, Seth, eu gostaria de uma explicação sua para o sistema das universidades daí. Aqui no Brasil, você escolhe uma profissão, faz vestibular, Enem, estuda 5 anos e pronto, está formado engenheiro, médico, agrônomo, historiador, etc. E se quiser fazer mestrado, doutorado. Eu nunca entendi o sistema americano, começando com o college, depois com o minor e major, e depois master, blá, 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 blá. Tudo bem, a gente vai falar de tudo sobre o sistema universitário americano, incluindo como funciona, quanto custa, se melhor ir para a faculdade lá e aqui. O que vocês acham? Mas antes disso, o Amigo Gringo Responde é patrocinado pelo Cambly. Claro, uma das razões para ir para a faculdade nos Estados Unidos é melhorar seu inglês. Cambly te oferece uma aula de graça com professores falantes nativos online. Comece o 2021 com uma aula de graça com Cambly. Por quê? Porque são aulas 1 a 1, ao vivo, na hora que você quiser, com professores tão legais quanto o Daniel, que vai nos dar uma dica agora e depois voltamos com as universidades americanas. Hey Seth, great to see you again. So here's another tip for students trying to learn English or perfect their English. Read an article every day. Could be the New York Times, it could be whatever article written in English, Guardian, if you're interested in things from Britain, and try to understand what the article says and write down the words that you understand and look them up. Cool. Yeah. All right, thanks, Dan. Okay, take care. Obrigado, Daniel. Que aula boa, chorei de alegria. Se vocês querem encontrar o Daniel no Cambly, é Daniel JG. Pode marcar uma aula com ele. E a aula pode ser de graça, usando o código que está aqui, ou link na descrição, ou na bio se está assistindo no Insta. Agora, faculdades. Não, na verdade, recebi 80 mil perguntas sobre a faculdade nos Estados Unidos. Então vamos variar um pouco, falar de todos, menos essa pergunta seguinte, de Marujo 1991. Fala, amigo gringo, é verdade que nas universidades americanas tem muitas orgias? Não vamos falar disso. Ok. Ah, que lembranças. Inventadas, Não, lembranças não, inventadas. Não tenho lembranças. Pessoal, só brevemente eu fiz faculdade nos Estados Unidos, fiz graduação em Ciências Políticas e depois um mestrado em Administração Pública. Por isso eu sou youtuber. Faz muito sentido, pessoal. Mas nos Estados Unidos acontece muito. Você estuda uma coisa e acaba fazendo outra. Eric, você é americano, o que você fez? Tenho uma graduação dupla em francês e filosofia, com um menor em estudos religiosos. E esse é o mínimo que você precisa ser para ser sidekick do Amigo Gringo. É, exatamente. Overqualified. Tô brincando. É o Eric, do canal Eric Hinojosa e do Instagram Eric Diretor e do TikTok Eric Director também. Vai lá, porque... Anyway, estamos falando... E também tenho Masters de Estudos Franceses de NYU. Mestrado na NYU. Não era de film school? Era misturado com estudos de filme. E Fernanda, a nossa brasileira de hoje, que fala De inglês... plantão. De plantão. Fala inglês perfeitamente. Você quer falar inglês como a Fernanda? Cambly! Uma aula de... Oh, já falei isso, Não, eu Dan acho. é muito melhor. Ah, O Dan é maravilhoso. Eu fiz graduação no Brasil, eu estudei Direito e estudei Relações Internacionais. E aí eu fiz mestrado nos Estados Unidos, em Relações Internacionais também. E eu estudei durante a graduação 1 ano na Grã-Bretanha. Se vocês querem saber mais, siga a Fernanda no Instagram, que ela não tem. Ok, O gente? Seth me manda por e-mail. Comentários no e-mail. Exatamente. Uma das dúvidas principais era sobre essa coisa de você estudar 4 anos e ainda não ser advogado. Você estudou quantos anos no Brasil e virou advogado? Eu Como estudei funciona No isso? Brasil, a graduação são 5 anos, né? Para algumas especialidades. Nos Estados Unidos, a regra são 4 anos, né? Como vocês fizeram. A gente pode explicar um pouco também o que é minor major, né? Não, mas também, antes disso, tem várias profissões que você não consegue terminar em 4 anos na graduação. Você nem consegue
começar direito, por exemplo. Se você quer ser advogado nos Estados Unidos, você faz a graduação. Isso. Depois você vai para Law School, né, Faculdade de Direito, por mais 3 anos. O que você acha desse sistema? Eu acho que é um sistema que tem suas desvantagens, na verdade. Brasil é melhor! Nos Estados Unidos tem o que se chama Liberal Arts Program. E você expõe o aluno a várias disciplinas para que o aluno possa escolher futuramente qual especialização profissional ele vai querer. Então ele fica 4 anos estudando em humanas. Sociologia, antropologia, economia, tem um currículo, aí você escolhe sua especialização, seu major durante a graduação. Pode ser uma subespecialização também, que a gente chama de minor. Você pode ser pre-med, né, que é pré-medicina, se você quiser fazer medicina. Mas vamos explicar bem. Pre-med normalmente não é major. Não. Normalmente quem quer ir para a faculdade de medicina tem que fazer algumas aulas. Química orgânica. Mas isso tem que fazer parte de uma graduação em biologia ou química. Ou até tem muitas pessoas que fazem medical school, ou seja, estudam medicina depois, mas eles têm major em inglês ou literatura. Só que eles também têm que fazer essas aulas de bio whatever. E se você sabe que você vai ser doutor, alguma coisa, bom, esses 4 anos são obrigatórios. Mas tem muitas pessoas nos Estados Unidos que não sabem o que vão fazer, que gastam muito com dormitório, que é obrigatório pagar, com a cafetéria, que é obrigatório pelos primeiros 2 anos. Dependendo da universidade, mas podemos falar mais disso. Mas muitos são assim. Você sai com muitas dívidas sem saber ainda o que fazer na vida. Agora, vamos falar disso, porque vantagem ou desvantagem? Por quê? Quando você tem 18 anos, você tem que entrar na faculdade aqui, você já tem que decidir o que você quer fazer vestibular e decidir, eu quero fazer medicina. Só que tem uma diferença muito importante no Brasil, que é o sistema americano, ele privilegia as pessoas muito mais jovens. Enquanto que no Brasil, se você fizer o vestibular com 20, com 21, com 22, você tem que passar na prova. É isso. É prova e só. A gente sabe que nos Estados Unidos tem uma application process, tem todo tipo de coisa. E a maioria das pessoas fazem os 18, é verdade. E não fazer os 18, esperar mais, pode ser uma desvantagem. O Brasil é muito mais egalitário nesse sentido, né? Nesse sentido. O Brasil não é egalitário de forma nenhuma, né? Na verdade, estudar para o vestibular já é algo... Mas eu acho que em uma coisa o Brasil é igualitário. Os brigadeiros são acessíveis ao mundo inteiro. Tipo R$1 você compra um brigadeiro, né? Acesso a brigadeiros é democrático no Brasil. Tem alguma família que não consegue comprar um brigadeiro uma vez na vida? Não. Ok. Voltando para o assunto principal. E esse assunto é muito importante em nosso discurso sobre Super, universitário. tem tudo a ver. Tudo bem. Esse comentário é tão relevante quanto meu diploma é relevante à minha carreira de hoje. Desvantagem de ter que escolher aos 18, que mais ou menos tem que fazer, é que o ser humano não sabe o que quer fazer aos 18 anos. Aos 28. Aos 28. Mas a ideia seria, não estou dizendo que é melhor. A ideia seria que você comece a estudar, você tenta várias coisas, faz sociologia, faz biologia, faz literatura, você vê qual você gosta, você faz o major nisso e depois você decide, quero fazer um doutorado nisso. Ou não, eu quero estudar direito. E você decide isso, aos 20 você decide seu major, e os 22, ou os 25, ou os 28 você decide qual escola profissional você quer. E se você tem dinheiro, isso é muito bom, muito legal. O problema é que você saia com... Como se... Dúvidas? Não. Dívidas. Com dívidas. Absolutamente. Então, Ou dúvidas também, Dívidas né? e dúvidas. vamos para a pior parte do sistema americano, que é o preço. Mas o sistema brasileiro também não é perfeito, né? Porque a universidade pública, ela é gratuita. Só que ela privilegia pessoas que estudaram em escola particular, pessoas, né, que vêm já de famílias com mais recursos, né? Tem essa coisa X, eu já ouvi falar o X, que quem estudou em ensino médio particular vai para a universidade pública e vice-versa. E quem vai para a pública tem que... Eu sei que isso possivelmente está melhorando. Não sei se está melhorando, mas eu sei que tem esforços. É uma questão bem contraditória no Brasil. De qualquer forma, até as universidades particulares no Brasil são mais baratas do que as universidades particulares nos Estados Unidos, que podem custar... Quando você termina 4 anos, você fala para o universitário, é aí, traz a dolorosa. Que é doloroso, né? Realmente. Tem uma outra diferença que é... No Brasil,
Brasil, uma proporção maior, eu imagino, de pessoas estudam na própria cidade, né? Exatamente. Ou proximamente, então moram na casa dos pais, ou enfim, não tem que se mudar ou viver, morar num dormitório da universidade, que tem seus custos também. Tem custos muito altos. Tem muitas pessoas nos Estados Unidos que não podem pagar a faculdade. Uma das primeiras coisas que eliminam é isso de dormir no dormitório com todo mundo. Eles fazem um commuter school, eles vivem ainda com os pais e estudam em uma universidade próxima a eles. Mas nos Estados Unidos isso é considerado meio ruim, né? Você poderia ter estudado numa faculdade melhor em outra parte do país, mas você não fez isso porque você não tinha dinheiro. Essa é a desvantagem da gente. Porém, vou dizer que cada dia mais tem muitas universidades agora nos Estados Unidos que eu acho que tem que ser nos Estados Unidos mesmo, tem que ser dos Estados Unidos. Se você não tem muito dinheiro, muitas vezes agora, as melhores universidades dizem, ok, a gente paga X%. É muito mais do que antes. Antes era dívida. Na época do Eric e minha, que é um pouco antes do Eric, era dívidas. Agora, muitas vezes, quem é de uma background mais humilde, como falar isso, de uma família mais humilde, muitas vezes, se você tem notas excelentes e tudo, você consegue estudar. Mas ainda assim é difícil, porque ainda assim você está desistindo de trabalhar e ajudar a sua família, porque é muito difícil trabalhar integral, né? E estudar nas faculdades daqui, melhores faculdades, é quase impossível na Harvard ou alguma coisa. Trabalhar 40 horas por semana e estudar na Harvard é impossível. É impossível. O sistema americano, ele é de dedicação integral. Essa é uma grande diferença, aliás, do sistema brasileiro, né? O sistema brasileiro, na graduação, é meio período, você estuda de manhã, ou estuda à tarde ou à noite, enquanto que nos Estados Unidos é dedicação integral e você mora no campus. E também tem times de... Não sei se tem na universidade aqui nos Estados Unidos, temos times de futebol americano. E tem como uma economia muito grande. São cidades mesmos. Cidades mesmo. Uma cidade com time, com casas, com tudo. É uma coisa, você sai de casa, você vai para a universidade e só volta no Thanksgiving. E com Covid, você nem volta no Thanksgiving. Eu acho que tem dois pontos aqui. Acho que o primeiro é que esse sistema, ele só funciona porque a questão de bolsas e de financiamento é algo muito mais consolidado, eu acho, nos Estados Unidos do que no Brasil, em termos de penetração, né, e acesso. Eu acho que a segunda coisa que tem um aspecto penetração muito... e sexo? Acesso. Ah, tá, tudo. Desculpa. Gente! Eu pensei a mesma coisa. Jura? Acho que a segunda tem um aspecto cultural nos Estados Unidos que as famílias guardam dinheiro para a universidade, muitas delas, né? Então abre uma conta já quando é um bebê, né? Quando a criança é muito novinha, já para a universidade. Algumas famílias fazem isso. Meus pais, que são avós dos meus sobrinhos, colocam dinheiro numa conta especial para meus sobrinhos. Não é só os pais, são os avós. É impressionante quanto dinheiro você tem que reservar para a faculdade. Mas quero voltar para isso do Eric. Essa situação da cultura do campus é uma coisa clássica. Vocês já assistiram filmes em que isso é muito importante. A gente dorme nos dormitórios, a gente convive com pessoas. Eu, por exemplo, fui para a faculdade e no mesmo andar tinha, sei lá, 16 pessoas, só 16. Mas nesse lugar, eu era de Boston, um era da Califórnia, outro era de Virgínia, tinha um cara da Grécia, tinha um cara de Porto Rico. São todas pessoas que a gente não tinha viajado muito. Nesse mesmo momento, estamos falando a noite inteira, até as 3 da manhã, com pessoas do mundo inteiro e muito diversos também. Eu estava reclamando do preço, né? Mas a experiência é incrível. É maravilhosa encontrar essas pessoas. Também ter seu time de universitário. Essas são bons memórias para muitas pessoas. O futebol universitário, o futebol americano universitário é muito grande, vocês provavelmente já sabem. Vai para o jogo, é muito legal. O maior estádio dos Estados Unidos, eu acho que é a University of Michigan. Nem é do NFL, é do University of Michigan, mais de 100 mil pessoas, chamam da Big House. E quando as pessoas me dizem que não tem cultura americana, que não existe, ou norte-americana, sempre falo que ensino médio e universitário tem cultura. E uma grande parte dessa cultura é essa cultura de times de esportes da universitário e de ensino médio. E deixa eu falar, tudo o que eu lembro de ir para esses jogos universitários do meu time de futebol da faculdade. Não lembro nada, porque a gente acordou às 9 da manhã, começou a beber cerveja e depois foi para o jogo e nem sei o que aconteceu no jogo. Esse é meio um problema das universidades americanas, as pessoas bebem muito, exagerado, eu acho. A Universidade do Reino Unido
mais ou menos parecida, acho que tem um pouco menos ênfase em esportes. Tem sotaques piores. Ai. Tomam chá em vez de cerveja. Interessante. Que horrível. Mas são 3 anos Não e aí tem você... dentistas nas universidades. Vocês sabem isso, que o inglês, para nós, o inglês tem fama de ter dentes horríveis. E comida ruim. Não é Vai lá, verdade. vai lá, Isso vai lá. tudo é inveja dos americanos, entendeu? Mas o sistema universitário no Reino Vocês Unido... vão sempre em ônibus de 2 Gente, você níveis? vai ficar me interrompendo? Sempre jovem. Agora você percebeu? Ok, vai lá. São 3 anos e aí você faz um mestrado de 1 ano. Em 4 anos você sai graduado e com mestrado. E as universidades são mais baratas no Reino Unido. Tem um aspecto competitivo muito forte. E a vida no campus é bastante legal. E você tem que escrever no lado esquerdo do papel? Ou é só dirigir? Corte, cut. Bom, então vamos... Nossa, esse foi... Gente, Finalizando. É porque a gente ama 7, né? Finalizando, como todo no mundo, tem vantagens e desvantagens. Eu vou fazer uma última pergunta. Primeiro, mais alguma coisa sobre faculdade no Reino Unido? Eu acho que tem uma vantagem muito, muito clara com relação aos Estados Unidos. Eu acho que para um brasileiro você fazer graduação no Reino Unido, por exemplo, que é muito mais barato, 3 anos, e é muito mais focado, e depois fazer pós-graduação nos Estados Unidos, eu acho que é perfeito. O que o brasileiro faz? Ai, Obviamente, meus é possível estudar nos Estados Unidos. A gente sabe que a história da Tabata, que fez Harvard, apesar de ser de uma família humilde no Brasil, agora é deputado federal. Mas não é tão fácil. Então, são várias perguntas. Para quem tem o dinheiro, possivelmente, para estudar nos Estados Unidos, ou fala o inglês, porque tem que falar inglês quando você vai. Vale a pena? Vale a pena gastar todo esse dinheiro, sair do Brasil e estudar? Você é uma pessoa bem sucedida, tem 2 gringos aqui para servir almoço para você. Você estudou no Brasil. Olha o drama. Ok, pergunta. Se você tivesse um filho, vamos dizer, 17 anos, agora no Brasil, e você tinha o dinheiro para mandar ele para os Estados Unidos, você mandaria para a faculdade? Se ele fosse maduro o suficiente para morar sozinho, sim. Mas acho que isso depende muito da personalidade. Além disso, é só 0,001% dos brasileiros que poderiam fazer isso sem realmente investir ou pedir empréstimos, né? E para quem está dizendo, nossa, eu poderia vender minha casa, pedir empréstimos dos, sei lá, e consigo mandar meu filho para estudar nos Estados Unidos. Eu acho que isso não vale a pena. Eu acho que você tem que usar a ajuda financeira que existe nos Estados Unidos para isso. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que te abre muitas portas. Mas eu acho que fazer graduação no Brasil e fazer pós nos Estados Unidos também tá valendo. Tem outra sugestão. Procura estagiário, internships. Porque isso é, às vezes, pagado, ou pelo menos você não paga 10 milhões de dólares. E assim, consegue muitas coisas. Você vai entrar numa carreira já, ainda se você não quer, você tem pelo menos uma experiência de uma carreira. E experiência dos Estados Unidos. É isso que eu ia dizer, que morar em outro país... Para mim, eu morei na França por 1 ano, quando eu tive 21 anos. E era uma experiência muito importante. Então, se você encontra outro jeito de fazer, não sei, um trabalho, não sei se trabalho é fácil, mas qualquer outra experiência. Pode ser um programa que não é chique, mas um programa que te permite de morar nos Estados Unidos. Vai. E tem muitas outras formas de conseguir morar nos Estados Unidos por um tempo que não seja estudar na faculdade. Mas eu diria o seguinte, se o plano é fazer isso, você tem que começar a estudar inglês. Exatamente. Inglês, desde cedo, você tem que falar inglês e poder escrever em inglês um paper na faculdade, entender o professor, falar com o professor. Eu sei, eu estudei com muitas pessoas estrangeiras e a grande maioria tinha estudado inglês a vida inteira e quem não sofre muito. Primeiro tem que conseguir entrar na faculdade. Você consegue, aí no começo você sofre. Eu tenho uma ideia para estudar inglês. Aula de graça com Daniel. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos meus convidados especiais. Beijos universitários. Mua.